O tema da palestra de hoje é espiritualidade na Índia moderna. Eu achei interessante trazer esse tema porque muito do que se conhece sobre a Índia, do que se fala principalmente no Ocidente, são coisas que vêm de livros que foram escritos antes da era moderna, né? Então, eu achei que seria interessante trazer uma ideia do que se passa na Índia de hoje, né? Depois que a internet veio, a televisão veio e toda a modernidade que se conhece hoje, né? Então, assim, tudo isso também veio para a Índia e como os indianos lidam, então, com a modernidade e a espiritualidade, que é uma coisa milenar lá, né? Que é uma coisa que é tão antiga quanto a própria Índia, né? Então, eu achei que talvez vocês gostassem de algumas reflexões a respeito. O que eu vou falar é a minha observação, tá? Não é uma coisa assim que seja oficial, não, porque como eu viajo e vou a muitos ashrams e converso com muitas pessoas, então eu acabei, como se diz, ligando os pontos e a minha percepção é o que eu vou falar hoje, tá bom? Então, assim, no final do século XIX, o início de grandes mudanças foi o início de grandes mudanças no mundo inteiro, né? No final do século XIX, nessa época veio a Revolução Industrial e muita coisa mudou. O mundo o mundo antes do século XIX era completamente diferente e talvez a gente não consiga nem imaginar como era. Por exemplo, naquela época não existia eletricidade, não existia. O único meio de transporte era o navio a vapor, que demorava meses, pelo menos semanas, até chegar da Europa para a Índia, por exemplo. E não existia o meio de transporte era cavalo, carroça, esse tipo de coisa. Então, demorava-se muito para ir de um lugar a outro. Então, as pessoas não tinham muito acesso às informações, não tinham muito acesso inclusive livros, né? Era difícil de se ter acesso. Então, a única forma de acesso à informação na Índia daquele tempo era a forma verbal, né? E muitas das informações assim da tradição espiritual era passada de um guru para os seus discípulos, que depois viravam gurus e assim a coisa ia andando, né? Hoje em dia isso continua, mas naquela época era só isso que tinha, né? Você não tinha um Google para você entrar e perguntar sobre nada. Então era um mundo completamente diferente. E com isso também, com a chegada da modernidade ou com a chegada da tecnologia, fez-se necessário uma mudança na mentalidade do ser humano, porque a mente humana, devido a toda essa limitação de informação, toda a limitação de transporte e tudo, a mente funcionava de uma forma bem diferente, né? Hoje em dia, a gente tem acesso a todo tipo de informação, a gente tem acesso a meios de transporte que você pode acordar num continente num dia e no outro acordar num outro continente. Então, tudo isso mudou a dinâmica da mente humana, né? Então, assim, a mente humana não é mais a mesma e, de alguma forma, alguém percebeu, né, que existia uma necessidade de mudança na mente humana para saber lidar com todas essas questões. Aí, percebe-se facilmente por que há urgência na mudança. Com o desenvolvimento de ferramentas mais tecnológicas, era óbvio que uma civilização acostumada a guerras e conquistas também usaria essa tecnologia para construir armas mais poderosas. Que seria desastroso e tremendamente perigoso para uma mente egocêntrica, portanto agressiva e violenta, ter acesso à alta tecnologia. A razão para o perigo
também é óbvia. Não esperaríamos muito até que a bomba atômica fosse desenvolvida. E agora a humanidade tem os meios para destruir a si mesma. Então, via-se o perigo da mente egoísta, da mente egocêntrica, autocentrada, ter acesso a tanta tecnologia, né? A gente hoje consegue entender claramente por que essa preocupação. Então, nesse ambiente onde a tecnologia começou a despontar, onde começou a se descobrir, foi também uma época, o final do século XIX, quando muitos gênios estiveram presentes na humanidade. A gente tem, em várias áreas, né? A gente tem Tesla, esqueci o nome dele o primeiro. Nikola Tesla, né? Veio no final do século XIX. Thomas Edison, que existem controvérsias quanto a ele ser tão brilhante ou não. Mas, enfim, Einstein também. Então, foi uma época, Sigmund Freud. Então, sim, foi uma época em que muitos gênios da humanidade também estiveram presentes. Então, percebia-se que, e com o avanço da tecnologia, o avanço do ser humano também se fazia necessário. O avanço do ser humano no sentido de desenvolver o lado humano, né? Em detrimento do lado animal, que é o lado egoísta, que é o lado egocêntrico. Então, existia uma necessidade, percebia-se essa necessidade. A maioria de nós sabe que a Índia é o berço de muitos sábios, que é na Índia que a maioria de nós vai para a busca espiritual. Tem uma tradição de buscadores religiosos que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. A tradição de gurukulas é tão antiga quanto a própria Índia. Entender a visão e o significado de um ashram não é fácil para a mente ocidental, que está acostumada a crenças e os modos dogmáticos de religião. Para falar sobre o impacto do que chamamos de civilização moderna sobre a cultura indiana, precisamos entender um pouco mais sobre a Índia como um todo. É um erro pensar que na Índia se encontrará apenas Mahatmas. Eles estão lá, sem dúvida, mas também muitos mal-entendidos das escrituras podem ser facilmente encontrados. Talvez seja mais fácil encontrar o que na Índia é conhecido como bogis do que os verdadeiros yogis. Na Índia eles têm uma expressão que eles chamam de bogis, né? Que são os falsos gurus, né? E os yogis, né? Então, assim, é mais fácil encontrar bogis do que yogis. Talvez a razão para isso seja porque também não há muitos buscadores reais. Talvez haja mais pessoas tentando obter o melhor dos dois mundos do que aqueles interessados na verdade. A verdade nem sempre é doce ou agradável. Então, a maioria de nós não está pronta para enfrentá-la. Preferimos ter uma doce ilusão a um professor que esteja pronto para nos dar o que queremos, ao invés do que precisamos. Então, a Índia, ela é essa mistura de tudo, né? Você chega, assim, é uma cultura que é completamente voltada para a questão espiritual, para a questão religiosa, mas também eu acho que esses falsos gurus e essas pessoas que pretendem ser o que não são, eu não sei se eles fazem isso de má vontade. Eu realmente acredito que eles fazem porque eles enganam a si mesmos. Eles realmente acreditam naquilo que eles falam que são. Talvez mais tarde, lá na frente, eles percebam que não é verdade, mas aí talvez já seja muito tarde, eles já têm um monte de seguidores e tudo. E aí eles vão levando a coisa. Então, assim, apesar de ter toda essa tradição voltada para a questão religiosa, para a questão espiritual, você encontra absolutamente tudo lá. Então, não é um lugar fácil de estar, de navegar, e principalmente para a mente ocidental. Eu conheço uma senhora, ela tem 90 anos hoje, ela é alemã, e a mãe dela trabalhou no ashram
do Ramana Maharshi. Traduzindo, ela fez as primeiras traduções do trabalho do Ramana para o alemão. E depois essa senhora, filha dela, foi morar lá no ashram, quando a mãe dela já até havia falecido. E ela está com 90 anos hoje. E eu costumo visitá-la, porque ela vive... Ela não consegue mais sair de casa nem nada, né? Então eu costumo visitar. E um dia ela me falou uma coisa que eu fiquei assim... É uma coisa triste, mas eu também, aprendendo com o erro dos outros, né? Olhei para mim mesma. Ela falou, hoje eu percebo, ela deve estar lá há mais de 20 anos, hoje eu percebo que a minha mente ocidental não permitiu que eu conseguisse absorver o ensinamento do Ramana. Mas agora, com 90 anos, é um pouco tarde. Então, assim, por que que a mente ocidental ela dá esse problema? Porque a mente ocidental, ela quer provas, ela quer fatos, ela quer entender tudo. O indiano não tem essa necessidade de entender nada. Ele não precisa entender nada. Qualquer coisa que você fala com ele, ele balança a cabeça e está tudo certo. Ele não pergunta o quê, mas por quê, quando, aonde. Por que você está falando isso? Quem disse isso para você? Não existe isso. Não existe nenhuma pergunta, nada. Eles escutam calados e calados eles ficam. Eles sorriam e balançam a cabeça e acabou. Então, a mente humana não quer dizer que eles estão aceitando tudo e que eles estão acreditando em tudo que você fala. De jeito nenhum. Lá tem uma coisa assim que quando você pede uma coisa para eles fazer qualquer coisa, eles vão sempre falar que sim. Eles falam sim. Eles nem falam sim, eles falam. E aí eles vão embora e não fazem nada. Então, assim, eles não têm essa coisa argumentativa que a mente ocidental tem, de explicar, não, mas eu não concordo com você, porque isso, porque... Não existe isso. Eles concordam com qualquer coisa que você disser, mas eles não acreditam em nada. Então, assim, a mente deles é completamente diferente. Eles não têm essa necessidade de se impor e de colocar a opinião deles, de colocar a versão deles das coisas e dizer, é assim que é porque eu acho que é assim. Eles não têm isso. Então, assim, e a mente humana, a mente ocidental, ela é muito assim. Ela quer entender. Se alguém fala para você, não vai naquela rua, eles não vão. Ou eles vão, mas eles não vão te perguntar por que não. Então, assim, é uma forma de se comportar e é uma forma de interagir completamente diferente. E essa questão... Porque o que eu aprendi depois desses anos todos lá é que eu também não sei porquê, mas eu nunca fiz muita pergunta. Primeiro, no começo, porque eu tinha até medo das respostas, então eu preferia nem perguntar. Eu ficava calada porque eu realmente não queria... eu tinha medo da resposta, então eu não fazia muita pergunta. E eu aprendi que quando você não fica fazendo tanta pergunta, imediatamente reagindo, mais tarde você entende o que a pessoa está te falando de uma outra forma. Porque também tem uma coisa, se você perguntar para eles, eles vão te falar o que você quer ouvir. Eles não vão te falar a verdade, eles vão te falar o que você quer ouvir. Então não faz muito sentido ficar tentando perguntar para eles te explicar. Então a mente indiana é muito assim, eles não têm essa necessidade argumentativa que a mente ocidental tem. E essa senhora, então, me falou isso agora aos 90 anos. E aí... Isso acendeu uma luzinha vermelha em mim, né? Porque eu também sou ocidental e com certeza, querendo ou não, isso está enraizado, né? Então, essa é a questão. Na Índia, pode-se sentir o cheiro de incenso queimando em templos nas ruas movimentadas de cidades grandes ou nas vielas de vilarejos. Cada família tem um lugar em sua casa onde as pessoas adoram, onde as pessoas
têm essa questão da adoração religiosa, né? Onde eles vão lá, fazem a oração do dia deles e eles têm umas práticas também. É uma prática diária para os hindus realizar puja. Puja é uma cerimônia bem curtinha que eles fazem em frente do... Eles têm lá o santuáriozinho deles na casa. Então, todo dia de manhã cedo, o dono da casa levanta, ele queima incenso, ele faz o ritualzinho dele lá, toca uns sinos, enfim. E é uma coisa que não demora mais de 2, 3 minutos, não é uma grande coisa assim, não. Mas eles fazem todos os dias. Mas a Índia não é apenas o abrigo para hindus, também o abrigo para muçulmanos, sikhs, cristãos, zoroastras, budistas e assim por diante. A Índia é conhecida por sua diversidade e é preciso dizer que é a diversidade que faz da Índia a mãe de todas as religiões e também a torna a Índia incrível. Essa Índia incrível é uma coisa que quando a gente chega em aeroportos internacionais, quando você desembarca, tem lá Incredible India, em todo aeroporto. Quando você chega, é a coisa das boas-vindas do governo, é o Incredible India. E realmente é um lugar diferente de tudo que, pelo menos que eu tenha visto. E falar sobre a espiritualidade na Índia é falar sobre a espiritualidade no mundo. A sensação que se tem quando se está naquele país é que a Índia é a esperança para uma nova geração de despertar espiritual. Também estando lá, já ouvi falar muitas coisas, pessoas que dizem que uma nova onda de despertar virá da Califórnia, do Brasil ou mesmo da Finlândia. Mas o fato é que é a Índia que detém o solo fértil e há uma tradição de Mahatmas que nascem um após o outro. Foi assim, nessa terra abençoada, que em 20 de agosto de 1856, na aldeia de Chempadzanti, no estado de Kerala, nasce Sri Narayana Guru, que é esse guru. E, ao contrário de outros de sua casta, ele estudou textos religiosos, bem como obras ayurvédicas. Naquela época, na Índia, a Índia estava sob o peso do sistema das castas. Era impensável que alguém ousasse desafiá-lo. O sistema de castas é tão antigo quanto a própria Índia. Sempre fez parte da sociedade organizada e, por ter sua raiz na religião, é um tema sensível. O sistema de casta na Índia, hoje em dia, foi proibido por lei, né? Não se pode mais discriminar por casta. Mas é uma coisa que é tão enraizada no indiano que é difícil deles largarem. Há um tempo atrás, esse Narayana Guru, ele combateu o sistema de castas durante toda a sua vida. Então, ele nasceu de uma casta de médicos ayurvedas. Lá as castas elas são assim, se você nasce numa família que é dessa casta de médico ayurveda, você desde criança você vai ser apresentado aos textos e você vai aprender sobre ayurveda desde criança. Então assim, ele nasceu nessa casta e teoricamente era para ele ter virado um médico ayurveda. Mas aí, diferente do pessoal da sua casta, ele também estudou textos religiosos. Os médicos ayurvedas não estudam, eles estudam só os textos ayurvedas. E ele estudou também os textos religiosos. E seu primeiro ato público foi a consagração de uma Shiva Linga, que chamou a atenção dos sacerdotes brahmanes, que imediatamente desafiaram sua autoridade para consagrar um Shiva Linga, pois apenas os brahmanes tinham autoridade para fazê-lo. Ao que ele responde que não era um Brahmin Linga, e sim uma linga da casta dele. E aí os sacerdotes ficaram sem ter como contestar e sem ter como dizer nada, e deixaram por isso mesmo.
A intenção dele era de criar templos onde os intocáveis pudessem entrar, porque naquela época havia várias castas, não só os intocáveis, mas havia umas... porque os intocáveis é uma coisa assim, que é uma generalização de várias castas de baixo, da base da sociedade, né? Então, assim, e essas pessoas não podiam entrar em nenhum templo, elas eram completamente proibidas. E aí ele queria criar templos onde essas pessoas pudessem entrar. E aí ele criou o templo e consagrou a Shiva Linga. E aí ele começou a criar outros templos e começou a educar crianças dessas castas. E claro que ele teve vários problemas, né? Mas também ele começou uma espécie de revolução no estado de Kerala com essa questão. E ele enfatizava muito a questão da igualdade. Ele propagou o lema, uma casta, uma religião, um Deus para todos, que se tornou popular como um ditado em Kerala. Então, hoje em dia, quando você anda em Kerala, tudo quanto é lugar, você vê a foto dele e as pessoas... e esse ditado virou uma coisa bem popular. Promoveu a filosofia não dualista de Adi Shankara, colocou-a em prática, acrescentando os conceitos de igualdade social e fraternidade universal. Definição de pecado na filosofia dele. Não se ver como uma parte inalienável do todo, não se ver como uma forma manifesta e transitória da realidade subjacente, e assim viver uma vida guiada por interesses de prazeres fugazes, inconsciente dos outros, inconsciente do todo. Quem o faz, ao fazê-lo, está tornando sua própria vida neste mundo em um naraka, inferno. Então, assim, ele coloca na filosofia dele a questão de que o único pecado do ser humano e dele derivam todos os outros é o senso de separação. É o senso do eu que é separado de todo o resto. Então, a filosofia dele é baseada nisso. Então, para ele, não existia separação com relação a nada, né? E viajando pela Índia, ele viajou, ele foi subindo, porque Kerala é no sul da Índia, então ele foi subindo para o norte, construindo templos, né? E ele construiu o templo, e no centro do templo, com o passar do tempo, ele foi mudando, ele foi colocando só uma chama, fogo, no centro do templo. E porque ele não queria, se você coloca figuras, aí vai ser uma figura de uma casta, de outra casta e tal, então ele aboliu todas as figuras e ficou só o fogo. E depois, no final, o último templo que ele construiu, ele colocou no centro um espelho, que significa, se você quiser ver a Deus, olhe para si mesmo, né? E, então, assim, vamos lá. Ele cuidou da educação de crianças da casta dos intocáveis, construiu templos com acesso irrestrito, usando apenas o fogo como símbolo em seu interior, ao que eu acabei de falar, né? No último templo, ele substituiu o fogo por um espelho. Criou a escola Sarva Mata Patachala, que literalmente significa escola para todas as religiões. Agora, essa escola é uma coisa bem interessante, porque eu tenho um amigo que estudou 7 anos nessa escola. E eu conversando com ele até um pouco antes de vir para cá, sobre o que é essa escola. Essa escola é a escola onde fica no ashram dele, né, o principal ashram dele, e é uma escola onde eles estudam todas as religiões. Então, eles leem os textos de absolutamente todas as religiões. Eles têm acesso a tudo, leem tudo, estudam tudo. Não é com o intuito de se tornar outra coisa que não seja o hindu, não, é para conhecer todas as filosofias de todas as religiões. Porque, segundo ele acreditava que isso era importante para
para a pessoa sair desse quadradinho, né, de dizer eu sou hindu, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, à medida que você estuda todas, você percebe que, na verdade, todas estão falando a mesma coisa. Ele não disse isso, isso sou eu que estou dizendo. Aí, depois, tá, isso aí, ele morreu em 1828, e uma coisa interessante que antes dele falecer, ele falou assim, se vocês quiserem, porque na Índia, quando um guru falece, eles têm o hábito de construir templos em homenagem a esse guru. Ele falou, se vocês quiserem me homenagear, não construam templos, construam escolas. Então, hoje, tem muitas escolas em homenagem a ele. Aí, depois, a gente vai passar para Ramana Maharshi. Ramana Maharshi já é bem mais conhecido, no Ocidente principalmente, porque ele teve o seu trabalho divulgado por ocidentais que foram lá, visitaram e de lá escreveram livros. Eu vivi em Tiruvannamalai, que é a cidade onde é o ashram dele, o principal ashram, e tem muito ocidental. Eu acho que a cidade onde eu vi mais ocidental na Índia é lá, porque eles vêm para o ashram dele para visitar. Então, nasceu em 30 de dezembro de 1879, como Venkataram Iyer, mas mais conhecido como Bhagavan Ramana Maharshi, em uma pequena aldeia chamada Tiruchuli, em Tamil Nadu. Ele era um menino comum, gostava de brincar com seus colegas de escola. Em 1895, uma atração pelo monte sagrado Arunachala despertou nele, e em 1896, aos 16 anos, teve uma experiência de morte, onde tomou consciência de uma corrente ou força que ele reconheceu como seu verdadeiro eu. Isso resultou em um estado que ele mais tarde descreveu como o estado de consciência de Ishwara, ou Jnani. 6 semanas depois, ele deixou a casa do seu tio em Madurai e viajou para Arunachala, onde assumiu o papel de sannyasi, embora não formalmente iniciado, permanecendo pelo resto de sua vida. Ramana, ele tem uma experiência que é diferente dos outros. Ele não teve em contato com nenhum guru antes de ter a experiência que ele teve aos 16 anos. E ele teve a iluminação aos 16 anos. E ele nunca foi formalmente iniciado por ninguém. Tem até uma história interessante que eu vou falar daqui a pouco. O reconhecimento internacional. Tendo visitado Ramana pela primeira vez em janeiro de 1931, Paul Brunton publicou o livro A Search in Secret India, no qual descreveu seu encontro com Ramana Maharshi e o efeito que esse encontro teve sobre ele. Brunton chama Ramana de um dos últimos super-homens espirituais da Índia e descreve sua afeição por Ramana Maharshi. Gosto dele porque é tão simples e modesto. Quando uma atmosfera de autêntica grandeza está tão palpável ao seu redor, porque não reivindica poderes ocultos e conhecimento hierofântico para impressionar a natureza amante de mistérios de seus conterrâneos, e porque nele não há qualquer vestígio de pretensão que resiste fortemente a todos os esforços para canonizá-lo enquanto vive. Então, assim, Ramana Maharshi levou uma vida extremamente simples. Quando ele chegou em Tiruvannamalai, aos 16 anos, ele era brahmane. Então os brahmanes eles têm um fio, uma linha que atravessa o corpo deles, assim, que é colocado quando eles nascem, e todo ano eles têm que trocar aquilo num ritual e tal. E ele tirou e para eles é sagrado, ele retirou toda a roupa dele, inclusive essa fita, jogou fora, e disse que a partir daquele dia ele não era mais brahmane, ele não era mais indiano, ele não pertencia a nada, nem a lugar nenhum. E ficou
entrou no templo e disse: você me chamou, aqui estou. E nunca mais saiu de Arunachala. E assim, as pessoas que conviveram com ele, todos são unânimes em falar da paz e dessa presença que sentiam na presença dele. Nos últimos dias, Ramana atraiu uma enorme multidão que veio para ter darshan, a visão de um Deus vivo. Quando ele foi diagnosticado com câncer no cotovelo, aqui não sei por que eu coloquei, seus devotos imploraram para que ele se curasse pelo bem de seus seguidores. Ramana Maharshi teria respondido: por que você está tão apegado a este corpo? Deixe-o ir. E para onde posso ir? Estou aqui. Na noite de 14 de abril de 1950, às 20 horas e 47 minutos, Sri Ramana entrou em Mahasamadhi. Mahasamadhi é o samadhi final, é é quando a pessoa realmente deixa o corpo, né? Então, assim, com relação à iniciação, né? Ele, morando lá em Arunachala, um dia ele morava numa caverna e um dia chegou um swami que falou para ele: você tem que ser iniciado. Numa tradição, você não pode simplesmente dizer que você é um swami e está tudo certo, você tem que ser iniciado. E eu vim aqui hoje para a gente tratar da sua iniciação. Eu vou te dar a iniciação. E ele não falou nada, ele ficou ouvindo calado. Ele foi embora e falou: amanhã eu volto, ou em 2 dias eu volto com toda a parafernália para fazer a sua iniciação. Ramana não disse nada, ele foi embora e no dia seguinte um senhor chegou lá na caverna do Ramana e falou assim, era um viajante, né? Parecia ser um viajante, e falou assim: eu vim aqui resolver umas questões aqui na cidade e eu estou com uns livros aqui comigo que eu não posso ficar carregando comigo para cima e para baixo, eu gostaria de deixá-los aqui aos seus cuidados, e eu volto para buscar amanhã cedo. O Ramana falou: tudo bem, você pode deixar eles ali. E esse senhor foi embora. Aí ele teve uma curiosidade e resolveu dar uma olhada nesses livros. O primeiro livro que ele abre, que ele olha, tinha lá alguma coisa explicando sobre iniciação, dizendo que não era realmente necessário. E ele entendeu que ele não precisava de iniciação. E aí, quando o rapaz voltou para iniciá-lo, ele se recusou e ele nunca foi oficialmente iniciado, e ele também nunca iniciou ninguém. Ele não dava, pelo menos, não da forma tradicional, como as pessoas acreditam em iniciação, né? Aí tem um outro, eu vou falar de 4, tá? Porque está vindo um depois do outro, aí vocês estão pensando quantos vêm por aí. São 4, tá? Porque depois vocês vão entender porque que eu estou falando desses 4. Nisargadatta Maharaj. Em 19 de abril de 1897, Nisargadatta nasceu em Shimvrapant, Kambli, e Parvatibai, em Bombay. Seu pai era empregado doméstico e Nisargadatta não teve educação formal. Casou-se e teve 3 filhas e vendia cigarros de palha em uma de suas 8 lojas. Ele veio de uma família muito pobre e quando ele se casou, ele abriu um comérciozinho vendendo cigarro de palha. E aí ele criou uma corrente de lojas, né? 8 lojinhas que ele tinha que vendia esse cigarro de palha. Inclusive, ele fez isso até o final, até morrer. Em 1933, ele foi apresentado ao seu guru, Sri Siddharameshwar Maharaj, que lhe deu um mantra e o apresentou à investigação, à auto-investigação. Ele esteve com seu guru por mais ou menos 2 anos. Após isso, o guru dele faleceu. Sua filosofia. Nisargadatta não prescreveu uma prática específica para o autoconhecimento, mas aconselhou seus discípulos: não finjam ser o que não são, não se recusem a ser o que são. Nisargadatta afirmou que os nomes das divindades hindus, Shiva, Rama e Krishna, eram os nomes da natureza personificada e que toda vida surge da mesma fonte não dual, ou self. A lembrança dessa fonte é o cerne da mensagem de Nisargadatta.
Ele era uma pessoa que não tinha uma educação, ele era analfabeto. Ele não sabia ler, ele não sabia escrever. E ele, depois da iluminação, ele voltou, ele ficou por 2 anos rodando na Índia, depois ele voltou para o lugarzinho da casa dele e ficou lá até o final da vida dele. A filosofia. Nisargadatta ensinou o que tem sido chamado de Nisarga Yoga. Nisarga pode ser traduzido como natureza. Em I Am That. Esse I Am That é um livro muito famoso na Índia. Acho que é o livro mais famoso dele e que é uma síntese da filosofia dele. Nisargadatta Yoga é definido como viver a vida com inocuidade, simpatia e interesse. Permanecer na consciência espontânea enquanto se está consciente de viver sem esforço. Eu sou é o yoga simples, fácil e natural, o Nisarga Yoga. Não há nele nenhum segredo e nenhuma dependência, nenhuma preparação é necessária, nenhuma iniciação. Quem está intrigado com sua própria existência como ser consciente e quer sinceramente encontrar sua própria fonte, pode compreender o sentido sempre presente de eu sou. Então, a filosofia dele é bem simples. É voltada para... É que nem Ramana Maharshi, que é voltada para essa pergunta, quem sou eu? Né? E aí, o último, Jiddu Krishnamurti. Acho que Krishnamurti já é mais conhecido de vocês, né? Krishnamurti nasceu em 11 de maio. Existe uma controvérsia aí quanto à real data de nascimento dele, porque me parece que falam entre 11 e 25 de maio. Mas me parece que 11 é a que foi mais aceita, não sei porquê. E alcançou o Mahasamadhi em 17 de fevereiro de 1986 em Ohio, Califórnia. Em sua juventude foi criado para ser o novo mestre do mundo, uma avançada posição espiritual na tradição teosófica. Porém, mais tarde ele enfatizou a necessidade de uma revolução na psique de cada ser humano e enfatizou que tal revolução não pode ser feita por qualquer entidade externa, seja religiosa, política ou social. Ele também disse que não tinha fidelidade a nenhuma nacionalidade, casta, religião ou filosofia, e o resto de sua vida viajou pelo mundo, falando com grandes e pequenos grupos, bem como com indivíduos. Escreveu muitos livros, entre eles A Primeira e Última Liberdade, Liberdade do Conhecido e Diário de Krishnamurti. Esse Liberdade do Conhecido, eu não tenho certeza se esse é o título em português não, tá? Porque foi uma tradução literal do inglês, que é Freedom from the Known, e Diário de Krishnamurti. Suas palestras foram gravadas e podem ser encontradas no YouTube e no site da Fundação Krishnamurti. Aí, os 4 de quem eu falei, ensinamentos para uma nova geração. O que eles têm em comum? Eles trazem uma nova perspectiva, uma nova abordagem da espiritualidade. Narayana Guru em Kerala, sul da Índia, Nisargadatta Maharaj no norte, Sri Ramana em Tamil Nadu, e Jiddu Krishnamurti trouxe os mesmos ensinamentos em uma linguagem acessível à mente ocidental. Por que teriam 3 para a Índia e 1 para o Ocidente? Porque a Índia é um país bem complexo. A Índia não é um país... Porque, assim, primeiro que a Índia não era um país, né? A Índia ela era formada por vários... reinados, né? Então, assim, o norte da Índia é completamente diferente do sul da Índia. Kerala é o único estado que é comunista dentro da Índia que é democrata. Então, assim, a Índia ela é um país que tem muitos países dentro dela. E, inclusive, os costumes, as tradições de cada estado não são nem parecidos. E a língua que se fala também não é a mesma. Então, assim, são vários países dentro de um país só. Então, eu acho que a necessidade de trazer 3 para aquele país foi bem... E cada um fala da forma específica para o estado de onde está falando. Ramana, ele fala muito sobre... quando ele está dando os ensinamentos dele, muitos conterrâneos de Tamil Nadu vêm contestar com
a filosofia deles, né? Então ele é bem focado para esse tipo de público. Considerações. A nova onda traz responsabilidade e independência. Ela tira o fardo pesado dos ombros do guru e o devolve onde pertence, que é o ombro de cada um. Tornamo-nos responsáveis por encontrar nossa própria saída das trevas do egoísmo. É apenas uma mente egocêntrica que deseja a liberdade às custas do sacrifício de outra pessoa. Então, que aqueles que clamam por libertação sacrifiquem o ego na chama do autoconhecimento, pois este é o único sacrifício que se pede e é o único necessário. Existe Ramana Maharshi, todos eles, inclusive Narayana Guru. A propósito, Narayana Guru não se autodenominou guru, é porque a tradição, principalmente naquela época, era muito forte e eles chamaram ele de guru. Ele nunca disse que sim, nem disse que não, né? Então, assim, mas ele não se comportava como um tradicional. Por exemplo, ele nunca vestiu a roupa laranjada, né, que é comum que os gurus vestem. Ele sempre usou branco. E parece que ele usou a roupa laranjada uma vez quando ele foi chamado para ir ao Sri Lanka e os discípulos dele falaram, mas se você for de branco ninguém vai te respeitar. E ele, mesmo assim, ele não estava querendo. E aí, finalmente, eles falaram, não, você tem que ir de laranjado porque a cultura lá é diferente. Aí, enfim, para fazer a vontade deles, ele usou o laranjado enquanto ele foi no Sri Lanka e voltou a usar o branco quando voltou para Kerala. Com exceção de Narayana Guru, eles não deram iniciações e não se declararam gurus. Mesmo Narayana Guru não seguia a maneira tradicional de iniciar seus discípulos. O fato é que trouxeram uma nova onda espiritual e a semelhança de seus ensinamentos são incontestáveis. Outro aspecto comum do modo de ensinar é o fato de não formarem círculos internos, as pessoas não recebiam ensinamentos ou tratamento especial, não havia sigilo ou ênfase nos poderes psíquicos, conversaram com a multidão e não selecionaram seu público de forma específica. Não havia um preparo necessário para quem os ouvia os ensinamentos e não criaram organizações para disseminar ensinamentos. E com exceção de Narayana Guru, não deixaram linhagem de sucessores. Na verdade, a linhagem de sucessores de Narayana Guru não foi deixada por ele, é porque as pessoas em volta dele criaram essa ideia de sucessores, né? Mas ele não apontou ninguém como sendo o sucessor dele. Ramana Maharshi nunca foi iniciado e dizia abertamente que Arunachala era seu guru. Ramana nunca teve iniciação e ele também nunca deu iniciação para ninguém. Krishnamurti também nunca deu iniciação, pelo menos não formalmente, né? E Ramana Maharshi uma vez teve um major do exército inglês, eu acho, ou americano, agora eu não estou lembrada, que largou tudo no seu país de origem e foi morar com Ramana Maharshi em Arunachala. E aí, chegando lá, ele começou a ler os livros indianos, né, os livros hindus, e descobriu que na tradição hindu fala que para você alcançar a iluminação, você precisa de um guru. E aí ele ficou preocupado, porque Ramana não se comportava como um e nem dizia que era um e nem iniciava ninguém. Aí um dia, quando ele foi fazer a caminhada com Ramana, ele perguntou. Ele falou, veja bem, eu deixei tudo no meu país e vim aqui ficar com você. Agora, eu aprendi nos livros que eu preciso de um guru. E o que vai acontecer comigo se você não é um guru? Aí o Ramana, a única coisa que o Ramana falou para ele foi, descubra quem está fazendo essa pergunta. Então, assim, e foi só isso que ele falou. Ele não falou mais nada. Descubra quem está fazendo essa pergunta, de quem é essa preocupação. Né? Então, assim, Nisargadatta Maharaj também nunca deu iniciação, não se comportava como guru, não deixou linhagem e não criou. Ele ficava numa casa que era bem pequena e as pessoas que iam lá para ouvi-lo, né,
começaram a falar, você devia mudar para uma casa maior, a gente vai arrumar uma casa maior para você, a gente vai construir uma casa maior para você. E ele falou, vocês querem um espaço maior? Peraí. Aí ele fez um mezanino, colocou toda a mobília dele, a cama, tudo lá para cima e fez o salão embaixo. Ele falou, pronto, agora vocês têm um espaço maior. Então, e ali ele ficou a vida inteira. Então, assim, a simplicidade com que eles tratam a questão e a responsabilidade toda é colocada no colo de cada um. Né? É o autoconhecimento. Todos os 4 são voltados para essa questão do autoconhecimento. Ramana Maharshi fala sobre a questão do silêncio. Né? Ele fala, o silêncio é a verdadeira upadesa, forma de transmitir ensinamento. É o upadesa perfeito. É adequado apenas para o buscador mais avançado. Os outros são incapazes de se inspirar plenamente nele. Portanto, eles precisam de palavras para explicar a verdade. Mas a verdade está além das palavras, não cabem explicações. Tudo o que é possível é indicá-la. Como isso pode ser feito? Então, Ramana Maharshi, ele não dava discursos, ele não dava explicação, ele não falava. Ele ficava sentado no sofá, colocaram um sofá para ele numa sala lá no ashram dele, e ele ficava sentado no sofá calado o tempo inteiro. As pessoas entravam, sentavam com ele, e ali elas tinham as dúvidas ou os questionamentos delas respondidos. Mas ele não abria a boca para falar nada. E essa questão dele, do silêncio dele, uma vez tinha uma pessoa no norte da Índia que queria encontrar um Mahatma. E ele perguntava para todo mundo, você sabe onde tem um? Você já viu um? Você ouviu falar onde tem um? E ninguém sabia informar para ele. E aí um dia, quando ele estava indo para o trabalho, ele era bem devoto. E ele estava indo para o trabalho, lá veio um mendigo, na verdade não um mendigo, né? Porque quando a gente fala em mendigo no Ocidente, não é a mesma coisa que na Índia. Na Índia, os sannyasis, eles são mendigos, né? Eles andam... Aí veio um sannyasi pedir comida. E aí o sannyasi falou assim para ele, eu ouvi dizer que você está procurando por algum Mahatma, alguma coisa assim, é verdade? Ele falou, você sabe onde tem um? Ele falou, sei, em Tiruvannamalai. Aí ele falou, tá bom. Aí foi procurar saber onde era Tiruvannamalai. Aí descobriu que era no sul da Índia. Ele falou, é muito longe, não vou lá não. Aí, um mês depois, ele foi transferido, ele trabalhava no governo inglês naquela época, né? Ele foi transferido para Chennai. Quando ele chegou em Chennai, ele descobriu que Tiruvannamalai é 3 horas de viagem de lá. Aí ele foi, né? Ficou todo entusiasmado e foi para conhecer o Ramana. Quando ele chegou lá, ele ficou muito irritado quando ele abriu a porta do salão. Primeiro porque ele tinha uma impressão de que quando ele fosse chegar lá, ia ter alguém dando palestra, falando, né, sobre todo tipo de filosofia. E ele entrou lá, todo mundo sentado, calado, sentado, e Ramana sentado no sofá. Aí ele olhou, virou de costas e foi embora. Aí um indiano percebeu que ele tinha acabado de chegar, já estava saindo, correu atrás dele e falou, ué, por que você já está indo embora? Ele falou, porque vocês são bobos, vocês são burros ou o quê? Vocês não estão vendo que ele é um charlatão? Aí ele falou, mas por que você está falando isso? Ele falou, não, porque olha só, eu sou do norte, eu estava lá em casa, esse senhor veio na minha porta me dizer, você quer conhecer um santo? Vai para Tiruvannamalai. Agora eu chego aqui, ele está sentado no sofá. Aí ele falou, não, você está enganado, ele nunca saiu aqui dessa montanha. Ele está aqui desde quando ele tinha 16 anos de idade, ele nunca foi para lugar nenhum. Então, assim, tem várias histórias bem intrigantes, vamos dizer assim, né, sobre Ramana. Com a explicação de Sri Ramana, é fácil entender. Esse Sri, na Índia, ele é um adjetivo de santidade, né, de reverência. É fácil entender por que Krishnamurti viajou pelo mundo explicando repetidamente os mesmos ensinamentos por mais de 60 anos.
Minha experiência pessoal é de que Krishnamurti prepara a mente barulhenta, a reduz a uma certa quietude e a capacita para o próximo passo. Isso também explica porque Sri Ramana permaneceu em Arunachala, já que seus devotos são capazes de atender ao chamado interno e silencioso que os guia até o lugar onde o professor aguarda. Na Índia, encontra-se os 4 professores dos tempos modernos, e não poderia ser diferente, pois a Índia é a terra onde se encontra o povo com uma mente capaz de ouvir. A Índia está se modernizando, sem dúvida. Lá se encontra tudo o que se encontra no Ocidente. Mas ainda assim, as coisas da mente não contaminaram o coração da maioria do povo indiano. Então, assim, com relação a essa questão do Krishnamurti, tem uma historinha que é bem interessante. Eu fui visitar, na verdade, né, um sobrinho neto do Ramana Maharshi, que vive lá em Tiruvannamalai. E conversando com ele, ele costumava assistir às palestras do Krishnamurti quando ele estava na Índia. E conversando com ele, ele me disse que ele passou um tempo com Nisargadatta Maharaj também. E um dia, Nisargadatta só falava a língua do norte, né? Não falava inglês, não falava nenhuma outra língua. E ele estava lá com ele, e aí chegou um grupo de estrangeiros europeus querendo conversar com ele, fazer pergunta e tal, né? E aí ele chamou o tradutor dele e falou para ele: fala para essas pessoas que eu vou dar uma palestra em inglês amanhã. E que é para eles ir em tal e tal lugar, que eu vou dar uma palestra em inglês lá. Aí eles foram embora. E aí o sobrinho neto do Ramana ficou intrigado, pensando, como é que ele vai dar uma palestra em inglês se ele não fala uma palavra? Aí ele falou, como assim você vai dar uma palestra em inglês? Ele falou, não, Krishnamurti vai dar uma palestra em inglês amanhã lá nesse lugar. Eles podem ir lá e ouvir Krishnamurti, é a mesma coisa, o ensinamento é o mesmo. Não tem diferença nenhuma. Então, assim, e aí, esse sobrinho neto também me disse uma outra coisa bem interessante. Ele disse que ele ficou lá um mês ou uma coisa assim. E um dia ele falou para ele que ele era sobrinho dele também. Aí ele não perguntou nada, porque ele falou assim para mim, a gente não pergunta nada para essas pessoas, né? A gente só escuta. Eu falei, eu sei. Aí ele não perguntou nada. Passou uma semana ou duas, ele falou de novo, e ele de novo não perguntou nada. Aí ele falou, você quer saber por quê? Aí ele falou, sim, por quê? Aí ele falou, porque eu, Ramana e Krishnamurti somos 3 irmãos. Nós damos o mesmo ensinamento. E, então, assim, com todas... assim, a minha percepção dessa questão dos ensinamentos já vinha de antes disso, porque eu estudei, me aprofundei bastante nos ensinamentos de Krishnamurti, e quando eu morei na Índia no começo, eu não conseguia entender Ramana Maharshi. Era impossível. E foi depois de um bom tempo morando lá, é que eu consegui começar a ler os livros do Ramana. Então, assim, a minha percepção pessoal... E aí depois eu comecei a estudar o Ramana, e depois eu comecei a ler o Nisargadatta. E o Narayana Guru, eu tenho muitos amigos que são dessa tradição. Então, assim, conhecendo o pessoal do Narayana Guru no ashram dele, eles fazem oração de todas as religiões, 7 horas da noite, assim, eles se reúnem para fazer as orações e eles fazem uma oração de cada religião, porque para ele tinha essa questão do estudar todas as religiões, né? Então, assim, e aí, entrando em contato com essas 4 filosofias, eu percebi que, na verdade, elas tratam da mesma coisa. Não tem diferença nenhuma.
talvez as palavras, porque assim, o Krishnamurti ele entra em muito detalhe, explica muita coisa. Ramana Maharshi não explica nada. Mas se você pega as coisas pontuais que o Ramana fala, são exatamente tudo aquilo que o Krishnamurti vem explicando. Então, assim, pelo menos essa é a minha percepção, né? Como eu disse no começo, é uma percepção pessoal. Eu não estou dizendo aqui que isso aí é uma coisa assim universal na Índia. Mas na Índia, como eu disse, tem de tudo, né? Então, assim... E aí, assim, o que eu tinha para falar é isso. E eu acho que a gente tem um tempo para perguntas, né, Márcia?